Martins, ao Roque Balboa, tá numa fase, o Rogério Valadares, o Vadi, o Tadeu Bordon, o Daniel Brandão e tanta gente que está conosco aqui acompanhando o programa pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, rumo a 3 milhões de inscritos, graças a você. E também baixe o aplicativo Panflix. Tudo lá, tudo aquilo que o grupo você encontra no Panflix. Ótima imagem, tudo isso na palma da sua mão. E também por todas as nossas plataformas, você acompanha o programa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Periscope, pelo Twitter. Estamos em todas as plataformas e não há fronteiras para a internet. Você nos acompanha no Brasil, fora do Brasil, em tantas partes do mundo. Olha, eu queria uma opiniãozinha de vocês, porque eu recebi uma mensagem legal do Rodrigo Capello, ótimo jornalista. Brilhante colega, e ele fez uma matéria extremamente importante sobre o Profute. Para você, esse programa, como diz o Vampeta, esse programa é de informação. É sempre bom ressaltar. É de informação. E você sabe que o Profute é aquele parcelamento que as equipes fazem, porque estão todas na maior pindaíba, uma gestão péssima de anos e anos e anos, vai fazendo com que as equipes fiquem mergulhadas em dívidas e nada acontece. Houve aí um acerto de parcelamento, mas o presidente da República vetou. Então o pessoal vai ter que meter a mão no bolso ou então encontrar uma outra alternativa para pagar a conta. Então ficou assim. Os clubes estão já sabendo que devem muito, viu, Flávio? Você que segue muito isso, o Bruno também e o Mauro. E eles têm um pagamento mensal para fazer. É o chamado carnezão da dívida, né? Então, eu pensei aqui alguns clubes, para você saber. Não todos, mas alguns clubes. Quem mais tem que pagar é o Flamengo. 1,5 milhão por mês. Uma pequena prestação de 1,5 milhão por mês. O Flamengo é ricão, deve pagar isso todo mês. Depois do Flamengo, tem um que está na maior pindaíba clara, que é o Botafogo. 1,4 milhão de prestação todo mês do Profute. De dívidas fiscais, aquele rolo todo que ninguém paga nada. O Santos aparece, eu queria dizer, agora os clubes paulistas, os grandes, eu pensei só para esticar o assunto. O Santos tem uma prestação, a partir de agora, de 600 mil reais todo mês. O Corinthians, 300 mil reais é a dívida com o Profute, dívida mensal. O São Paulo, 250 mil reais todo mês. E o Palmeiras não aderiu ao parcelamento das dívidas. Eu citei só os grandes aqui de São Paulo. Bom, essa já é um retrato da situação como devedores dos clubes brasileiros, da Série A, né? Tem mais e tal, mas a gente não vai esticar isso. Flávio, começa com você. Tomara que paguem, quem deve tem que pagar. Flávio Prado. Sinceramente, eu não imagino que em nenhum momento eles pensarem em pagar. Nenhum momento. Porque existe esse paternalismo agora não, com os clubes de futebol. Quero ver o que eles vão fazer. Que tudo eles vão tomar. De verdade. Isso é que eu quero ver. Não acontece nada. Faz barulho, não acontece nada. Se fosse qualquer pessoa que tivesse pedido emprestar esse dinheiro e fizesse esse calote, ele teria tudo perdido. Perderia casa, carro, credibilidade. Quero ver se alguém vai fazer. Deveria fazer. Os clubes já têm benesses demais pelo que eles dão de retorno. Eles ganham terreno, eles ganham áreas liberadas, impostos que eles não pagam. Uma série de situações que eu não concordo de jeito nenhum. É um clube, é uma empresa, ele tem que ser gerido como qualquer outro. Então, essa coisa de dar retorno para a comunidade é uma cascata tremenda. Porque para você ver um jogo você tem que pagar. Portanto, é uma empresa de diversão, como é um teatro, como é um cinema. Mas eles não tem essas benesses todas. Então eu imagino, os caras nunca pensaram em pagar. E aí vai aparecer alguém que vai dar o Profute do Profute. E não paga nunca. É isso que acontece. Eu não imagino que em algum momento se pensasse em se pagar. Além do que, como é que alguém empresta, por exemplo, o Botafogo ou pro Santos, uma grana que ele vai ter que pagar 1,2 milhão. Até pro Flamengo, que agora tem essa coisa aí, mas enfim, 1,5 milhão por mês, outro 1,2 milhão por mês, 600. Se você olhar um pouquinho, você vai ver que esses times não terão esse dinheiro para tirar, para pagar. Então já é dívida que você sabe que não vai ser paga. Flávio, não é empréstimo.
eles têm dívidas fiscais que se arrastam há anos. Eles ficam refinanciando. Décadas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que as autoridades chegaram à conclusão que esses caras não pagam ninguém, não vamos colocar ninguém na cadeia, a chamada esculhambação. Então, eles começaram a refinanciar. Tipo, você tem essa dívida aqui, nós vamos, para não ter rolo, nós vamos... Quantos mais anos? Vocês querem pagar em 30 anos? Tá bom, então vai ser isso. Mas vocês vão cumprir, né? Os caras não cumpriram a primeira vez, não cumpriram a segunda vez. É esse negócio. Agora, em função da pandemia, apresentaram um projeto lá. Pré-pandemia. Em função da pandemia, apresentaram um projeto dizendo o seguinte: olha, vamos suspender os pagamentos dos clubes. São os políticos. Os deputados, aqueles são eles que ajudam. Então, vamos suspender, porque, coitado, eles não têm grana para pagar, a gente vai dar. Vamos suspender as minhas dívidas. Boletaiadas quando acabar essa pandemia, a gente volta a conversar. Isso foi para a mesa do presidente para ele ratificar. O Palácio do Governo vetou isso. Então, o que acontece? Eles vão ter que pagar as dívidas que eles tinham acordadas. É isso. Então, não é empréstimo. Tá, e se não pagar? Não. Eles refinanciam. Não sei o que vai acontecer. Vergonha, Vanderlei, isso aqui é uma piada. Isso eu sei. É o tipo do negócio. Eu estou dizendo que o fato que tem uma notícia que eles têm que pagar esse carnê. Agora, se não pagar, não vão pagar. Devo, nego e você sabe que eu não vou pagar. Reconheço e sabe que eu não vou pagar. Mas a ideia do Profut, num mundo ideal, que não é evidentemente este aqui, é boa. Porque assim, os caras não vão pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Também, de novo, usando aí um grande Raul Seixas. Mas assim, eles não pagar nada, vamos fazer os caras pagar um pouquinho, vamos. E aí se criou a ideia boa. Claro, de ideia, não vou usar, eu detesto frases feitas, né? Até porque elas são para serem desfeitas e as pessoas repetem sem pensar em absolutamente nada. Como, por exemplo, separar o joio do trigo. Primeiro, normalmente, como jornalista, a gente publica o joio e joga fora o trigo, né? Nesse sentido. Segundo, e a gente não sabe nem o que é joio, né? Mas enfim, segue. Eu gosto muito de cereja do bolo. Por exemplo, para ver como são pavorosas as expressões, essa é a pior de todas e não são poucas. Mas assim, a ideia é interessante, tá? Do Profut como um todo. Meio que a gente já imaginava isso, Compreensível momento, sim, mas assim, entre não receber nada e receber alguma coisa do que se deve, já é alguma coisa, né? Até o querido Rodrigo Capello disse que não vai ouvir hoje, excepcionalmente, o programa, porque está almoçando. Mas depois ele vai ouvir para dizer que se processa a mim e a você. Mas jamais falamos mal do Rodrigo Capello, um dos mais sérios e competentes jornalistas que eu conheço. E até por isso sofre muito de lado a lado, né? Porque ele expõe algumas questões econômicas dos clubes, tá? Você conta, você lá, e daí quando as coisas acontecem, é o caso, por exemplo, do Cruzeiro, né? Ele foi junto com a Gabriela Moreira, mostrarem o que estava acontecendo, e não é por clubismo, é por busca da melhor informação possível, né? E é um dos pouquíssimos, não dá 5, que conseguem analisar um balanço de um clube. Porque o que a gente ouve de pataquada de nós, e sobretudo de quem se acha, e normalmente quem se acha se perde, não, porque está abusando do fair play financeiro, não sabe nada. Sabe do clubismo dele, que torce contra um, torce a favor do outro, não fala e ele sabe de quem eu estou falando. Não, porque você. Não, porque está abusando do fair play financeiro. Você não sabe nada, você não sabe nem jogar banco imobiliário. Vocês estão muito financeiro. Não pode gastar nada. Não pode comprar. Não, cara, é o básico. Você tem dinheiro, tem condição, beleza, você gasta. Sim, sabe? Isso dentro das regras estipuladas. Suas veias estão saltadas. Então, porque alguns coleguinhas merecem. Mas enfim, não é o caso mesmo do Rodrigo Capello, que é brilhante. Legal. Em sério. Vamos fechar o assunto com o nosso Bruno Prado. Não, porque daqui a pouco o que resta eu vou para só para ficar claro aqui, porque ultimamente tem que deixar tudo muito claro. Eu não sou contra parcelamento de quem está devendo. Isso, claro, porque normal. As pessoas enfrentam dificuldades, devem parcelar, e se puderem, parcelar suas dívidas. Aqueles credores ricões podem compreender isso, parcelar novamente, reduzir a dívida principal para você ter o seu carnê liquidado. Sou totalmente favorável. Só que nós estamos falando de inadimplentes militantes de carteirinha e de décadas. Péssimos gestores. E que o que o Flávio falou tem muito fundamento, quer dizer, também eu disse aqui quanto eles têm que pagar. Eu não falei que eles vão pagar. São coisas e quando? Sabe como é que o português chama isso, Vanderlei? Fantuchado. Não, mas é uma fantuchada. O fato de vetar.
Como diria o outro, né? Eles querem simplesmente pegar, terem, né? Fazerem dívidas, e não querem pagar ninguém, tá? Infelizmente é isso que acontece com muitos dirigentes brasileiros. Vamos continuar aqui. Boa tarde a todos. É isso. E não entrar na pegadinha mandada pelos parlamentares, eu acho que tá certo. Nesse caso, não tá certo. E tem uma coisa que acontece com muitos bancos, a maioria das instituições financeiras. Não, eu tô fazendo só uma gravação rápida de vídeo, mas pode continuar falando. Tá falando há décadas. Por quê? Primeiro que não é sério. E segundo, por não ser sério, você vai ter que cobrar. Muitas vezes na justiça. Então, um banco não quer chegar e brigar com um time de grande torcida. Claro. Vale, eu vou ter que. Claro. Sabe? Ainda fica mal, né? Péssimo. Claro. Eu tô falando aqui palavras de banqueiro, de gente que trabalha Mas é com verdade. isso e de outros. Assim, gente, a gente não quer. Eu acho que tá legal. A gente só não vai entrar mesmo nesse negócio e até no empréstimo, no refinanciamento, porque a gente sabe que a chance de ter um problema sério é grande, mas o problema maior sério para nossa instituição é a gente botar no pau um grande clube. Sem dúvida. Sem dúvida. Bruno Prado, quero Também, assim, eles, como já aconteceu várias vezes, podem pagar até um certo ponto, depois não paga mais, aí discute, agora, como esse ano foi a pandemia, mas se não fosse a pandemia também, teria outra coisa, porque teve isso aqui, porque não tem problema, que eu não recebi isso, que eu não recebi aquilo, e aí você vai empurrando. Os clubes de futebol, eles nunca arrecadaram tanto de televisão, de patrocínio, e aí eu estou excluindo a pandemia, porque isso já vem de antes, não é coisa nova, não é porque muitos clubes parece que ficaram quebrados por causa da pandemia. Não, já estavam quebrados, pode ter piorado um pouquinho, ficou um pouco mais difícil, mas já estavam quebrados. Eles arrecadam muito de televisão, arrecadam de patrocínio, nunca entrou tanto dinheiro no futebol, prêmios de competição. Sem contar também que quando se fala de patrocínio, tem muitos clubes que recebem patrocínio estatal, tá? De Caixa Econômica, de bancos estaduais que ainda estão sob a mão do Estado, como o Banrisul, por exemplo, né? Então, outros também que recebem patrocínio da Eletrobras, entre outros. E muitos clubes que recebem patrocínio estatal, eles ainda estão com suas dívidas sob parcela, tá? Muitos deles, eles estão, a tal da certidão positiva com efeito negativo, que é um instrumento muito comum quando você coloca a sua dívida parcelada, no caso com o Estado, tá? Vamos continuar. Competições do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, todas têm premiações muito boas e eles continuam devendo e continuam quebrados. Times que têm milhares de torcedores, alguns times que têm torcida no país inteiro, e vai continuar assim. Não acredito que teremos assim uma mudança na situação. Um ou outro consegue se ajeitar por um tempo. O Flamengo conseguiu melhorar a sua situação financeira, aumentou seu poder de investimento. Palmeiras conseguiu, mas em compensação, o Corinthians, que estava bem até pouco tempo, hoje está com dificuldade. São Paulo está com dificuldade, Santos há muito tempo, os times do Rio, com exceção do Flamengo, todos muito mal e sem muita perspectiva de melhora. O Cruzeiro, a gente viu o que aconteceu, o Cruzeiro até pouco tempo brigava por títulos, brigava pelos títulos mais importantes, então acho que não vai mudar muito. Pode pagar por um tempo, depois tem outra. Cruzeiro esse ano não brigou nem pelo título da segunda divisão, para vocês terem ideia. O Cruzeiro, ele brigou na segunda divisão para não cair para a terceira, tá? Tudo isso porque políticos usam o futebol para exatamente terem ganhos políticos e pessoais. Eu e o Jean Lucas Zardo, eu colocarei depois na descrição desse vídeo, eu colocarei esse vídeo da onde eu estou tirando essa fonte, que é do Jovem Pan Esportes, tá? E eu também colocarei o link também da live que eu fiz junto com o Jean Lucas Zardo, principalmente quando se referiu aos antifas. E nós fizemos uma relação direta entre os antifas com as torcidas organizadas
tá? Dos clubes de futebol. E exatamente fizemos o link das torcidas organizadas dos clubes de futebol com vários políticos de Brasília, principalmente políticos da oposição, entre oposição franca, como senadores como Humberto Costa, por exemplo, do PT, que é torcedor do Náutico. E outros que exatamente se aproveitaram de Bolsonaro para ganhar mais poder político como dono de partido e que no caso, já foi até presidente do Esporte Clube Recife, em Pernambuco, que é o Luciano Bivar, presidente do PSL. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa sobre esse vídeo, sobre essa questão do Profut e os clubes que nunca conseguem pagar as suas dívidas por mera... Desculpa, não é incompetência não, é canalice mesmo. Que é sempre faz rolar a dívida pro outro, e nunca querem pagar, como eles mesmos comentaram, porque eles já são jornalistas muito antigos. O Mauro Betting, ele é filho do falecido Joelmir Betting, que era comentarista de economia no jornal na Globo nos anos 80 para início de 90. Esse daqui é o Vanderlei Nogueira, ele já foi repórter de campo, ele já foi setorista de clube lá em São Paulo, ele entende muito de como funciona a política dos clubes. Esse também esse é o Bruno Prado, eu esqueci qual é o nome dele, desse senhor. Mas todos eles estão já calejados de tanto, de tanta causada que acontece no mundo político futebolístico, entendeu? Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre o assunto para a gente poder encerrar o vídeo. Outro motivo para não pagar e vai empurrando, e os clubes vão continuar quebrados. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta dando sequência ao nosso Esporte em Discussão. Engraçado uma coisa, né? Que eles tentaram empurrar a banana pro Bolsonaro de novo, fizeram as merdas deles de novo. Ou seja, esse conluio entre clubes de futebol, pessoas que se tornam dirigentes de futebol e que ganham poder político, vão para Brasília. E eles sempre ficam postergando a dívida dos clubes, não só postergando, eles aumentam mais a dívida dos clubes, mas com aumento da dívida dos clubes, tá? Então, infelizmente, a coisa ela acontece desta forma, tá? Como eu estava dizendo, gente, a partir, não sei se dessa semana ou se do outro sábado, eu acho que a partir de amanhã, já começarei no meu outro canal um trabalho muito importante. Espero que vocês gostem, vai ser um trabalho que exatamente será para atingir o povão. Agora, tudo com referência a futebol, a esporte em geral, a não ser que você tenha a live no outro canal, tá? Para entrevistar alguém ligado ao esporte. Mas muitos vídeos eu colocaria aqui no canal Cultura e Reflexão. Tá ok, gente? Muito obrigado. Todos tenham uma boa tarde e um bom final de semana.